Olá novamente. Neste momento vamos falar um pouco sobre o que é ser um agente e quais as principais funções de um agente. Vamos diferenciar o que é ser um empresário de futebol e um agente FIFA. Vamos perceber que não é a mesma coisa e a importância de fazermos esta preparação. Muito resumidamente, o agente é o representante do atleta. Neste momento, o atleta torna-se o seu cliente e nós tornamos o representante deste atleta. E vamos representá-lo em contexto de transferências, em contextos de clubes, em contextos possivelmente de questões de marketing e comunicação e no que diz respeito também a nível de intermediação. Mas vamos perceber que não é tudo a mesma coisa, não é tudo a nossa responsabilidade, mas que podemos fazer isso. E enquanto agentes, também podemos criar a nossa agência e representar o nosso atleta, não de forma particular, mas a nível coletivo, trabalhando com outras pessoas. E neste contexto de intermediação, eu gosto sempre de fazer aqui a distinção entre o agente e o intermediário. O intermediário é aquele que faz a ponte entre o clube e o jogador, especificamente. Mas um agente faz muito mais do que isso. Representa, um agente é o psicólogo, muitas das vezes, do atleta. O agente é aquele que luta para os direitos do atleta, que lembra o atleta sobre os seus deveres. Então, é como se fosse um pai no futebol. O pai não se troca e o agente troca-se. Por isso é que existe aqui essa distinção. Mas a ideia é os jogadores que nós temos e os jogadores que temos em carteira acompanhá-lo até o fim da sua carreira desportiva. E aqui, quando falamos da principal função do agente, podemos também aqui acrescentar a parte da agência. Relembrando e a regulamentação do agente FIFA, que vamos ver mais à frente, também toca nesse ponto. Que eu posso representar um atleta como agente ou como agência. Ou seja, como pessoa individual ou como pessoa coletiva. Passando aqui a minha experiência. Neste momento, eu represento os meus atletas a nível individual, mas estou a passos e num processo, neste momento, a nível burocrático, de criar a agência para poder representar os meus atletas, não a título individual, mas em nome da agência que será criada. Tenho outras pessoas que também estão a trabalhar comigo neste sentido e, como eu já disse anteriormente, nós não queremos ser intermediários. Enquanto agência, nós queremos dar serviços que, se calhar, os agentes não estão habituados a dar e queremos diversificar neste ponto no mercado. Porque na agência em que estamos a criar, temos o agente, que sou eu, temos quem faz a gestão do património, que por acaso também sou eu, pela minha experiência profissional em finanças, mas depois temos uma área de scouting, temos uma área de preparação física, temos uma área de marketing, que é a área digital e redes sociais e tudo mais, em que nós prestamos esse serviço ao nosso atleta ou aos nossos atletas ou quem chega até nós. Então, isto não é a principal função do agente, mas nós podemos fazer estas funções e podemos desempenhar todas essas tarefas fazendo com que o nosso atleta não necessite de ir atrás de outros fornecedores, de outros patrocinadores e dentro da nossa agência ver toda esta panóplia ou toda essa panóplia de serviços ao seu dispor. Olá, sou o Pedro Santos, diretor da Sports Academy. Estás a ver uma aula do nosso curso sobre futebol. Fico contente que estejas aqui. Ensinar é o que nos move todos os dias na escola online da Sports Academy. Continua até ao final, vai valer a pena. No que diz respeito à distinção entre o empresário e o agente. O empresário é aquele que ajuda a carreira do atleta e contacta a clubes e tem algumas ligações com este clube, com este team manager, com este treinador. Mas o agente é muito mais do que isso. A parte mais importante do agente é ter a licença que dá uma outra propriedade quando nos sentarmos para negociarmos com o nosso atleta e outros clubes. E já aqui nesse ponto é uma distância e uma diferença exorbitante. Porque os clubes que querem contratar os nossos atletas veem um empresário de futebol e um agente de forma diferente. Porque o empresário, por norma, não sabe aquilo que são as leis, não sabe aquilo que são os direitos e os deveres do atleta. Já um agente é obrigado a saber porque passa por um exame para poder obter esta licença. Licença esta que vou-vos falar no próximo slide, que temos aqui a licença de agente FIFA. Tenho aqui a minha licença, como é óbvio, omiti aqui os números e os códigos que são
que são mais particulares e é importante que vocês saibam isso. E porquê é que eu coloquei aqui as duas imagens? À primeira vista parecem idênticas, mas não. Se vocês repararem na imagem que está à vossa esquerda, na parte de baixo onde diz autorizado a representar menores de idade, diz não. Já na imagem direita, diz na parte da autorização de representar menores de idade, tem uma data. Isto porquê? Porque após passarmos ao exame e termos a licença, nós não podemos logo representar menores de idade. É necessário fazermos um módulo extra e aí sim somos autorizados a representar atletas menores de idade, neste caso 18 anos para baixo, em alguns casos 17,5, consoante a lei de cada país. Mas isso nós vamos falar um pouco mais à frente. E esta parte também é interessante, que é o que nos diz quem é que nós podemos representar com a nossa licença. Porque, a priori, muitos acham que um agente FIFA apenas pode representar um jogador de futebol, porque é aquilo que é usual a nível masculino e futebol sénior. Mas não. Nós podemos representar atletas de futebol, futsal, futebol praia, menores e maiores de idade, e menores de idade, aqui com um extra, que já vos disse anteriormente, mas vamos falar mais à frente relativamente a essa questão, futebol masculino e futebol feminino, jogadores e treinadores. Por isso é que tem aí estas imagens. Então, como já perceberam, é um mundo vasto. Mas, para ser sincero, eu foco mais em jogadores a nível masculino, que é onde acabo por ter maior informação, maior ativos para trabalhar. Contudo, também tenho experiências em trabalhar no futebol feminino e no futsal. Para ser sincero, ainda não tenho experiência para trabalhar no ramo de futebol praia, porque é necessário sabermos algumas regras e dominarmos outras questões. E a nível de trabalhar com treinadores, não tenho nenhum treinador na minha carteira, especificamente, mas já trabalhei com 2 treinadores que não são meus e vocês vão perceber que nós também podemos trabalhar com atletas que não são nossos e ajudar e termos parceiros e fazer aqui pontos e também recebermos comissões por causa disso, porque é a nossa profissão e nós não trabalhamos para aquecer. Neste momento estivemos a falar sobre o agente. E na próxima aula nós vamos falar sobre os estatutos da FIFA, que parece ser assim uma parte mais chata. Mas não. Esta parte é muito importante, pois os estatutos é que regem toda a regulamentação do agenciamento e daquilo que são os códigos, os regulamentos dos jogadores e dos agentes. Então, não percam a próxima aula porque é muito importante e basilar para as seguintes. Vemo-nos no próximo vídeo. Chegaste ao fim. Isso diz muito sobre ti. Esta foi uma aula de um curso completo que temos na nossa escola online. Se ficaste com vontade de ir mais fundo sobre o tema, o link está na descrição com um desconto especial só para quem assistiu pelo YouTube.